Irmãos, não existe tempo melhor para o povo do Senhor. É quando nós então estamos buscando de alguma maneira o seu falar. E o Senhor fala na medida do nosso desejo. Ele deseja se expressar pela sua palavra, Ele deseja que nós conheçamos o seu coração pela sua palavra, a sua vontade pela sua palavra. Irmãos, tudo aquilo que concerne ao Senhor está revelado na sua palavra. É claro que nós também não podemos limitá-lo através desses livros, ele está muito acima disso. Então, ele é aquele que diz para nós, através do seu mandamento, não matarás, mas ele, em alguma circunstância na palavra, também manda matar, né? Mas o mandamento para nós é não matarás. Queridos, hoje a gente vai analisar um pouquinho sobre ver a luz na luz de Deus. Verso 29 diz assim, aqui, ações de graças de Davi, por tudo aquilo que o Senhor fez em sua vida. É um capítulo, irmãos, extraordinário. Eu creio que se nós lêssemos essa semana todo esse capítulo e buscássemos luz no Senhor para essas realidades espirituais contidas aqui em 2 Samuel capítulo 22, que eu vejo que é um capítulo tão significativo, de 51 versículos, nós temos aqui lições, nós temos aqui detalhes, temos aqui porções de que o Senhor dispensou para Davi, caminho da vitória, mostrando através das experiências de Davi, que prefigurava Cristo, que o caminho do Senhor, ele é tão perfeito, que a palavra do Senhor, ela é sempre provada, 7 vezes ela é provada, né? E vai mostrar aqui que ele é a nossa fortaleza. No verso 33 da Bíblia diz assim que Deus é a minha fortaleza e a minha força. Que lindo é isso, irmãos. Esse que é o Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Ele é a minha fortaleza, é a tua fortaleza, e a tua força também, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Às vezes nós podemos pensar assim, em que sentido que Deus é a nossa força? Em tudo, irmãos. Jesus, Ele chamou essa responsabilidade para si, mostrando que sem Ele nós nada podemos fazer. João 15, verso 5. O nosso mover, nosso sentar, deitar, levantar, respirar, caminhar, olhar, ouvir, pensar, tudo isso nós dependemos do Senhor. A inteligência que Ele nos deu para sermos inteligentes e desenvolvermos essa inteligência foi dado pelo Senhor. A sabedoria que o mundo não tem, o conhecimento que o mundo busca é um conhecimento que não dá em nada, que Deus disse através do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1, dizendo que essa sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, não leva a nada. Agora nós temos a sabedoria. A sabedoria, ela entrou em nós, que é o próprio Senhor, de tanto o Pai bater através das pregações, de lermos a palavra. Um dia, de tanto essa palavra ser batida na porta do nosso coração, que quebrou a fechadura do nosso coração. Então nós abrimos para ver quem é. Aquela insistência do Senhor. O Senhor, Ele é muito determinado e insistente, Ele não desiste daqueles que são teus, batendo na porta, com a palavra, com a pregação, através de experiências. Então um dia nós abrimos a porta, então o Senhor entrou. E aí, irmãos, o que acontece nesse sentido é que quando nós recebemos o Senhor, que Ele entra em nossa vida, em nosso coração, nós vamos dizer assim e pensar assim, puxa vida, por que eu não criei antes? Por que muitas vezes eu fui
tão procrastinei em receber o Senhor, né? Eu queria ter conhecido o Senhor mais cedo, com 16 anos, 17, 18. Eu vim já conhecê-lo muito tempo depois, mais de 27 anos, 28 anos de idade, foi a experiência com o Senhor, quando de fato eu criei e descansei. Puxa, mas por que eu não fui crer antes? Como seria diferente a minha vida? Mas graças ao Senhor, aqui ele também diz o seguinte, no verso 33, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Irmãos, o nosso caminho, desde quando nós nascemos por causa do pecado, é um caminho embaraçoso, mas temos aqui uma promessa, que ele desembaraça o meu caminho, o teu caminho, o nosso caminho. E ele é aquele que nos habilita em todas as coisas. Eu não sei se você tem algum tipo de deficiência em alguma área da sua vida, mas aqui, como fez com Davi no verso 35, ele disse assim, ele, o próprio Senhor, por isso que Jesus disse assim lá em Mateus 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, nós temos muito que aprender do Senhor, e ele tem muito que ensinar para nós, mas dele mesmo. Então ele adestrou as minhas mãos para o combate. A necessidade de Davi aqui é para o combate. Deus fez de Davi o seu grande guerreiro, aquele que foi poderoso nas batalhas, mas porque Deus adestrou as mãos para o combate, e ele diz o seguinte, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Irmãos, que força que Davi tinha. Mas de quem que era essa força aqui? Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Na força do Senhor, nós fazemos coisas extraordinárias. Agora nós temos que crer. Entende, irmãos? Mas não é o assunto que nós vamos tratar hoje. Só quis dizer isso para uma apreciação dos irmãos. Mas o versículo 29 diz assim. Então ele começa aqui. Deixa eu pegar o contexto aqui. Muito interessante. Verso 28 diz assim. Tu salvas o povo humilde. Irmãos, quem que é este povo humilde, se antes de Cristo, ninguém é humilde? Nós somos todos arrogantes. Mas como o Senhor está olhando para esse humilde? Qual o sentido aqui dessa palavra? Que Ele salva o povo humilde. Não dá uma ideia de que porque você é humilde, eu vou salvá-lo. Não é isso. O Senhor está contemplando o homem na sua essência. Qual é a essência do homem? Humus. O que é humus? Argila. O que é argila? Terra, pó da terra. Então, tu salvas o povo humilde. Quando o homem reconhece que ele veio do pó da terra, no Salmo 107, versículo 20, diz assim, 103, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, somos poeira. Então, quando o homem reconhece que ele é nada, que ele é humus, pó da terra, que vem a palavra humildade, então o Senhor salva este povo, porque o Senhor veio para salvar esse povo, esse barro, Jeremias 18, esse vaso que ele estava construindo, que se estragou nas mãos do oleiro. O que o Senhor fez? Fez desse mesmo barro um novo vaso. Fez este vaso, trabalhou neste vaso, e as próprias mãos do Senhor, trabalhando nesses vasos, dando forma a este vaso, e fez de nós vaso para a honra. Por que nós sabemos disso? Porque neste vaso ele colocou o seu tesouro. 2 Coríntios 4:7 diz assim, temos este tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro, o povo humilde. Agora nós temos este tesouro, e este tesouro, ele em si mesmo, ele é, em realidade espiritual, em toda a realidade, a verdadeira humildade. Ele é manso e humilde, não do barro,
mas humilde de coração, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus que se fez carne na pessoa de Jesus. Ele se fez carne para socorrer nós os caídos, aquele vaso, aquele barro que se estragou na mão do oleiro, e colocou dentro de nós o tesouro, o seu Filho, para que nós, através do Filho, fôssemos feitos seu Filho amado. Que lindo é isso, irmãos. Então, tu salvas o povo humilde. Ele continua: mas com um lance de vista abates os altivos. Por que ele abate os altivos? Porque ele quer mostrar para os altivos que os altivos não tem lugar para eles, e o Senhor os abate não porque o Senhor é um Deus que gosta de castigá-los, mas para mostrar a eles de uma forma amorosa que, se eles continuarem com a sua altivez, não haverá salvação para eles, porque uma pessoa altiva jamais irá desejar a salvação do Senhor, jamais. E aí Davi continua, onde nós vamos entrar aqui: tu, Senhor, olha que lindo, irmãos, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Que coisa impressionante. Esse versículo, quando nós lemos e buscamos mais luz diante do Senhor, nós vamos percorrer todas as Escrituras Sagradas com um entendimento espiritual excepcional, magistral, genuíno, porque nós vamos contemplar a palavra do Senhor sob a luz do Senhor, que lança sobre as nossas trevas. Ele é, para mim e para você, a nossa luz. Queridos, olha como o Senhor é tão sábio. Quando Ele foi formar o homem, o que Ele fez de especial no homem? Fez aquele boneco de barro, muito bonito, muito lindo, não foi? Foi. Mas o Senhor trabalhou no homem fazendo algo maravilhoso neste homem. A palavra fala lá em Zacarias 12, versículo 1, que Deus, Ele fez o Espírito no homem. O Espírito. Porque sabia que o homem iria pecar, que ele seria separado de Deus, mas que lá na frente Ele enviaria seu Filho na plenitude dos tempos, Jesus, nascido sob a lei, nascido de mulher, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, o Espírito, nós já nascemos com Ele, mas mortos, separados de Deus, vivemos para nós mesmos. Então, e Provérbios vai dizer que o nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. Mas aqui, irmãos, Davi está dizendo: tu, Senhor, és a minha lâmpada. Lâmpada és a minha luz. E Davi vai dizer isso aqui muitas vezes em suas orações, em todos os salmos, porque todos os salmos são experiências extraídas das experiências de Davi. Muito interessante. Então, os salmos não são assim colocados lá a esmos, por de repente Davi teve assim uma criatividade e escreveu. Não. Todos os salmos, eles advêm de experiências pelas quais quem escreveu passou por aquelas experiências e passou vitorioso. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, aqui vai dizer o seguinte, que Ele é a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Irmãos, existe uma palavra chamada obsessão. Até tem um livro muito interessante, eu recomendaria para os irmãos, de Watmani, Obsessão ou Realidade Espiritual. Não sei quem já leu esse livro, mas um livro muito interessante, que ele vai tratar um pouquinho sobre a luz do Senhor. Ele vai mostrar que a obsessão, ela é trágica. Uma pessoa obsessiva, ela é catastrófica. Compreende, irmãos? Também podemos dizer que uma pessoa obcecada, ela está com a sua razão obscurecida, em consequência do pecado na qual ela
vive, ainda não foi regenerada. Que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, versículo 17, diz que é obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, alheios é alienados, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Então, o sentido quando fala de trevas, que o mundo está em trevas, nós sabemos que o mundo não está em trevas naquilo que concerne a luz diária, a luz do sol, à noite também a lua e as luzes, que são geradas pela capacidade humana. Nós aqui, lá fora à noite, mas aqui dentro tem luz, mas uma luz que é gerada pela capacidade humana dada pelo Senhor, através aí das hidrelétricas que geram energia. Nós temos aqui a luz, e hoje pessoas estão trabalhando para transformar tantas outras coisas em energia, Então isso é a capacidade que Deus dá para o homem. Mas quando fala que o mundo está em trevas, é uma ignorância espiritual. Abra comigo, por favor, vamos ver o texto lá de Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18. É um texto muito interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo fez questão de colocar, mostrando também que as suas experiências pregressas eram experiências de trevas. Paulo, ele conhecia as escrituras do Antigo Testamento, no entanto, Paulo ele andava em trevas, porque quando ele está escrevendo aqui, ele está falando das suas experiências, da sua vida, quando ele era um mestre em Israel, aquele que foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era um mestrado, ele ensinava a Bíblia, ele defendia a lei, ele guardava a lei, então ele conhecia tudo da lei. Mas aí quando ele conheceu o Senhor, ele pôde saber quem ele era, porque ele teve uma visão de Cristo lá em Atos 9, caminho de Damasco, aquele clarão, aquela luz que brilhou e o derrubou por terra. Então ele teve uma visão do Cristo, que o próprio Senhor falou com ele. Então a partir daí, Paulo ele começa a relatar as suas experiências antes de ter o Senhor, e ele diz o seguinte: isto portanto digo e no Senhor testifico. Olha o cuidado do apóstolo Paulo aqui, irmãos. Isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como que andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui um detalhe fundamental: andar segundo os seus próprios pensamentos. Isso significa que uma pessoa, ela pode levantar conceitos religiosos na sua mente e defendê-los. O irmão ali na nossa reunião de oração estava compartilhando de uma ministração onde o pregador falava e não falava absolutamente nada. Talvez nem mencionou Cristo. Talvez falou muito de Deus, mas não mencionou Cristo. Então, a vaidade dos próprios pensamentos significa que eu posso ter um conhecimento bíblico e pregar tão somente aquilo que é conveniente para mim. Estão me compreendendo, irmãos? Sem ter uma realidade espiritual. E aí ele vai dizer o seguinte: lembre-se, irmãos, quando você ler as cartas do apóstolo Paulo, você tem que ler com este foco, que Paulo ele está falando de experiências que ele viveu, entende? Porque Paulo ele andava na vaidade dos seus próprios pensamentos. Qual que é a vaidade? Então ele conhecia a lei, e por causa da lei ele perseguia os cristãos, entende? Ele cria, ele disse lá em Atos 26, porque para mim aquilo que eu fazia era correto, era adequado, mas quando eu tive uma visão de Cristo, tudo foi mudado. Eu pude saber quem era o Senhor e quem eu era. Quem eu era? Paulo, ele andava comando os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. O que é obscurecido de entendimento? É o entendimento em trevas. Não tenha sua mente iluminada, o seu coração iluminado, que ele disse aqui. Olha só, volta aí no capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo ele diz assim, o 17 ele roga ao Pai da Glória que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação
Para quê? Para conhecer Cristo plenamente. Aí o 18 ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, iluminados os olhos do vosso coração. Coração tem olho. Precisa ser iluminado os olhos do coração, porque, claro que aqui é uma analogia, uma figura. O coração não tem olho, mas os olhos do coração, para que a gente possa ter uma visão espiritual daquilo que Cristo é. O nosso entendimento com a visão espiritual não está mais obscurecido, ele foi iluminado pelo Senhor. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança. Irmãos, presta atenção aqui. A riqueza da glória, não da minha, da sua herança, da herança de Deus, da sua herança nos santos. Então, o Pai tem uma herança nos santos. E a herança do Pai nos santos, qual é? É o Filho, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita em nós, que está em nós. Este é a herança do Pai. Entende, irmão? Que está em nós. E quando cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos um povo agora separado pelo Senhor para a sua própria glória. Aí, irmãos, voltando lá no capítulo 4, verso 18 da carta aos Efésios, ele diz assim: obscurecidos de entendimento, ou seja, entendimento em trevas, alheios à vida de Deus. Alienação é um problema nosso, foi do apóstolo Paulo, foi meu e é seu também. Alheios, alienados, a palavra fala que no Salmo 58, versículo 3, alienam-se, desviam-se os ímpios desde a madre, ou desde a concepção, andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Então, irmãos, neste mundo, ninguém é confiável. Não confia em ninguém, não confia, confia no Senhor e na sua palavra, você nunca vai errar, percebe? Então aqui ele diz o seguinte: por causa, alheios à vida de Deus, tem uma causa aqui, por causa da ignorância. Essa palavra ignorância, ela significa trevas, ignorância em que vivem. Qual a razão? Pela dureza do seu coração. O coração do homem é duro, é uma pedra que ninguém consegue quebrar. Agora, somente a palavra de Deus, que é fogo e é martelo, que quebra a pedra, pode penetrar no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra tão fundo em nós que ela vai profundamente e ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela nos habilita a ter discernimento espiritual dos propósitos, da intenção do nosso coração. E a palavra que revela, a palavra, quando ela é revelada ao nosso coração, ela desnuda quem nós somos, porque a luz, a palavra de Deus é luz, Salmo 19. Então, quando a luz é incendida em nós, ela revela quem nós somos. A palavra de Deus mostra quem eu e você nós somos em realidade espiritual. Mas, irmãos, graças ao Senhor que Jesus Cristo veio a este mundo como a luz da vida para iluminar o homem todo. Uma pessoa que, vamos dizer assim, um homem obcecado, ele não pode ver o caráter real das coisas. Agora, vamos ler um texto aqui, muito interessante, onde nós vamos apontar de forma breve como ver a realidade espiritual e evitar confusão na nossa vida. Confusão naquilo que concerne ao nosso caminhar com o Senhor, porque nós muitas vezes acendemos as nossas próprias luzes e queremos andar
nas nossas próprias luzes. O que significa você andar na sua própria luz? Que luz que nós temos? Só faísca, só tição. Você sabe o que é tição? O que é tição? Tem lá aqueles fogão a lenha, você pega um pedaço de pau, tem um tição, né? E você pode... é tição, tição logo se apaga, não tem uma vida duradoura. Aquele pau vai se consumindo com o fogo, logo o tição acabou também, como se fosse um carvão, um tição. E muitos, a palavra fala que nós somos esse tição e queremos andar sob a luz do nosso tição, não sob a luz do Senhor, que Ele é a própria luz. A nossa luz se apaga. O homem que anda segundo a sua própria luz, ele anda segundo os seus desejos, segundo os seus conceitos, segundo a sua própria inteligência. Não, eu penso que assim, então eu creio dessa forma e ninguém pode mudar isso. Irmãos, tem tantos homens e mulheres que conhecem as Escrituras. Um exemplo é Leandro Carnal, que ele, eu creio que sabe da Bíblia mais do que todos nós. Ele é estudante de religião, professor, palestrante, e ganha muito dinheiro com isso. Qualquer religião que você chamá-lo para dar uma palestra, ele vem aqui e ele disseca, tem uma memória brilhante, né? Então, entende tudo, mas ele diz que ama ler as Escrituras, mas ele disse que o fim de todo ser humano é a sepultura. Morreu o homem, acabou, não existe mais. Tanto é que quando o pai dele faleceu, ele disse que eu não sofri pela morte do meu pai. Os afetos foram ali mesclados com a minha teoria, numa atrelação de uma consumação na sepultura. Morreu o homem, acabou tudo. A nossa existência é até a sepultura. Irmãos, que tragédia é isso, irmãos? É uma pessoa extremamente obcecada na sua mente carnal, né, que tem conhecimento de todas as coisas. Eu tenho orado por este homem, Leandro Carnal. Senhor, como eu quero que este homem seja regenerado. Ele já tem a tua palavra, ele já leu. Quantas vezes ele já leu as Escrituras? Espírito Santo, alcança este homem. Deus pode fazer uma obra, e eu não sei porquê ainda não fez, mas vamos continuar orando. Então, irmãos, quero apontar aqui, de forma breve, para a gente ver a realidade sem criar confusão na nossa mente. Vamos para Isaías, capítulo 50, vamos ver os versículos 10 e 11, para que então possamos nós andarmos na luz do Senhor. Esse outro capítulo aqui de Isaías 50 é um capítulo muito interessante. Ele vai mostrar toda a realidade do servo, com S maiúsculo, nosso Senhor Jesus. Irmãos, é um capítulo muito especial, que fala de Cristo. O versículo 5, ele é muito interessante, fala que o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí, né? E aí ele fala que ofereci as costas, claro que ele está falando do Senhor Jesus, nós encontramos Cristo aqui. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Aqui as palavras me cuspiam, literalmente no grego, é que lançava catarro, escarravam nele. Imagina só o que o nosso amado Senhor sofreu por mim e por você. Isso não foi tanto sofrimento para Ele. O sofrimento para Ele foi quando na cruz, quando Ele nos atraiu, o meu e o seu pecado foi colocado sobre Ele, então houve uma separação do Pai, né? Jesus ficou só, sentiu só, e Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Entende, irmãos? Então, imagina quando Jesus estava lendo isso, esse capítulo 50 de Isaías, a respeito dele, o que ele iria passar, porque ele sabia, por revelação do Espírito, que tudo isso iria se cumprir nele. Aí, irmãos, ele diz aqui no versículo 7, porque o Senhor Deus me ajudou, o Senhor estava sempre com ele, nunca o deixou.
pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo. O que é seixo? Um pedregulho. E sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Agora aqui entra o nosso assunto, irmãos. Versículo 10 e 11. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz. Andar em trevas é ser ignorante naquilo que concerne ao Senhor. Às vezes é como Jó, conhecer a Deus só de ouvir falar, mas sem ter a visão espiritual. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora, porque eu te vejo, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando vemos o Senhor, o que significa ver o Senhor? Ver a luz. O Senhor é luz. Quando Saulo viu o Senhor, ele viu a luz, aquela luz o cegou. Entende, irmãos? Então, ele soube quem era o Senhor. Era o Senhor Jesus. Então, ele diz aqui, aquele que andou em trevas, aquele que andou em ignorância, sem nenhuma luz, sem nenhum entendimento, ele faz aqui um convite. Confie em o nome do Senhor, confie na pessoa do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Sabe como é que Salomão coloca isso? Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie no teu próprio entendimento. O nosso entendimento, muitas vezes, mesmo conhecendo o Senhor, se nós não tivermos uma mente renovada, nós sofreremos as influências dos dardos do maligno. Então, quando temos uma mente renovada pela palavra, pela comunhão com o Senhor, pedindo a Ele, Senhor, renova a minha mente, para que eu veja a Tua luz, veja o Senhor, contemple o Senhor. Salmo 34, ele diz assim: contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto, a vossa face, rosto envolve questão de honra, e a vossa honra, e o vosso rosto nunca sofrerá vexame. Nós nunca seremos desonrados. Irmãos, o Senhor nunca foi desonrado, porque Ele nunca quis honra para si. Então, como Ele lidou com os religiosos da sua época, Ele nunca procurou honra de homens. Então, quando as pessoas o afrontavam, Ele também não sentia desonra. Muito interessante isso, irmãos, nós sabermos. Então, aqui, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Agora, o 11 é interessante. Aqui reside no versículo 11 todo o perigo de nós acendermos os nossos próprios tições. Ou, em outras palavras, nossa própria luz. Ele diz assim: eia, todos vós que acendeis fogo. Aqui, que acendeis fogo, já que é nosso, acendeis fogo está relacionado a faísca. Vocês que acendem faísca e vos armais de setas incendiárias, tochas, faíscas e a nossa luz. Não tem nada a ver com a luz do Senhor aqui. Ele continua dizendo: andai entre as labaredas do vosso fogo. Então nós acendemos o nosso fogo com os nossos tições e andamos sobre as labaredas do nosso fogo, do vosso fogo. Isso vai levar aonde, irmãos? A lugar nenhum. Embora muitos pensam que é um caminho certo e adequado, mas há caminhos que para o homem é certo, mas o seu final é caminhos de morte. E assim são muitos que acendem o seu próprio fogo, que criam sua própria teologia e se firmam sobre ela, e andam sobre ela, e pregam sobre ela, e tem bastante adeptos.
Estão me compreendendo? E aí ele diz o seguinte: andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis, em aflições vocês se deitarão. Por quê? Porque vocês acenderam o vosso próprio fogo, estão andando na própria luz de vocês. Logo essa luz, ela vai se apagar, mas a luz do Senhor, Cristo, é a nossa vida e a nossa luz. A luz do Senhor em nós, ela nunca irá se apagar. Sabe por quê, irmãos? Vamos dar uma olhada no Salmo 27, versículo 1, muito conhecido de nós esse texto aqui, que traz para nós a seguinte revelação. Diz assim, olha que interessante, porque, irmãos, quando os israelitas, eles andaram em trevas e não tinham luz, mais do que naturalmente, eles acenderam os seus próprios tições, seus próprios fogos, com os quais eles se cercaram. Então, eles andaram nas chamas do seu próprio fogo. Isso foi bom para eles? De modo nenhum, porque o resultado foi que deitaram em aflições. E as trevas espirituais, elas não podem ser desfeitas por tições, pelo nosso próprio fogo. A luz deve vir de Deus e não do homem. E o Salmo 27, 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Eu sei que as trevas, em realidade, elas produzem medo. Tem pessoas que têm medo de escuro, mas quando lemos a palavra, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Sabe como que o apóstolo Paulo, ele traduz para nós? Alguns estudiosos falam que o apóstolo Paulo pegou esse texto aqui, de Salmo 27, versículo 1, escreveu ali alguns versículos de Romanos, capítulo 8. Então Paulo disse assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a morte? Será o medo? Será a angústia? Será uma série de coisas. Então depois ele responde: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, entendamos uma coisa aqui que é fundamental para nós: as tochas humanas, elas nunca podem capacitar alguém a ver a realidade espiritual, nunca, jamais. Então nós temos que procurar entender que os tições que acendemos, eles nunca podem ser uma fonte de luz espiritual. Precisamos ter clareza espiritual buscando a luz do Senhor. Aqui, acompanhe comigo nesse versículo, capítulo, aqui em Salmo 36, verso 9, muito interessante, vai mostrar onde é que nós vamos ver a luz. Salmos 36, verso 9, um texto também muito interessante, que temos que olhar para ele com bastante atenção, porque é um versículo muito especial. Diz assim: pois em ti está o manancial da vida. Ou, em outras palavras, Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Manancial da vida, o que isso significa? Você pode aqui, por exemplo, fazer uma reflexão. Tudo aquilo que foi gerado e que tem vida partiu deste manancial, porque em ti está o manancial da vida. De Deus emana todas as coisas. Ele diz assim: na tua luz vemos a luz. Somente na luz de Deus que nós podemos contemplar o próprio Senhor, que é a luz da nossa vida. Agora, irmãos, a luz espiritual, ela não vem do nosso sentimento, não vem do nosso pensamento, daquilo que nós criamos, daquilo que nós elaboramos, ainda que nós sejamos talvez pessoas muito dinâmicas, muito experts, nós nunca vamos gerar em nós uma luz própria, no mínimo é acender tições, entende, irmãos?
Agora, quanto mais alguém busca a luz dentro de si, mais em trevas ele vai estar, vai andar na sua própria ignorância. Agora, Jesus Cristo, Ele é a luz da vida. Os Salmos está repleto dessas realidades. Vamos ver mais um Salmo aqui, 56, versículo 13. 56, verso 13. E quando, irmãos, nós começamos a falar sobre luz, a nossa alma tem saudade das trevas, tem saudade daquilo que nos deixa animados, né? Isso é acender tição, porque, irmãos, quando nós abrimos as Escrituras para verificarmos os textos, é algo tão importante para nós. E o Salmo 56, versículo 13, diz assim, olha: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A presença do Senhor é a luz da vida. Isso é maravilhoso. E lá em João 8,12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem está nele jamais vai andar em trevas. As trevas, elas estão se manifestando, operando em todos os lugares. As pessoas estão verdadeiramente ignorantes com o seu entendimento em trevas, mas nós só podemos ver a luz na luz do Senhor, na luz da sua palavra. É uma luz que vai nos guiar os nossos passos. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é um trilho para o cristão até a eternidade, até aquele encontro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz, o Senhor é a luz da vida. Irmãos, eu quero que vocês leiam comigo mais um versículo aqui muito importante, Evangelho de João 1, versículo 4. João 1, verso 4, um versículo muito interessante, que vai mostrar para nós aqui a realidade da luz da vida. Quando ele se fez carne, claro que depois João se lembrou de tudo isso pelo Espírito, porque quando temos amor pelo Senhor, nós vamos ter saudade, e o amor tem uma coisa chamada lembrança. Quem ama nunca se esquece. João amava tanto o Senhor, então ele jamais se esqueceu. E com 90 anos, ele pôde escrever Apocalipse, escrever o seu Evangelho, as suas 3 cartas. Então o amor, ele tem memória, o amor tem lembrança, o amor não esquece, né? Então, veja aqui como é que João descreve o Senhor. Versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Que coisa preciosa demais. Percebe aqui João escrevendo esses relatos, pensando, lembrando, meditando, comunhão com o Senhor, o Espírito soprando. Quem era o Senhor Jesus que ele conviveu na terra? E agora João, primeiro escreveu o Apocalipse, depois o Evangelho de João aqui. Claro que imagina como era a intimidade de João com o Senhor, a ponto de ele ser arrebatado em espírito para os últimos dias. Daquela época, quando João escreveu o Apocalipse, ele foi arrebatado para o Espírito nesses dias, daqui para frente, das coisas que breve irão acontecer. Então João contemplou tudo aquilo que concerne ao futuro da igreja, o sofrimento dos santos, o triunfo da igreja, a vitória do Cordeiro. Ele contemplou tudo, então ele relatou, e de uma forma tão amorosa. Você percebe aqui que partiu do coração do Pai, usando a instrumentalidade de João para escrever para nós que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então você pode se considerar, se você creu no Senhor, uma pessoa iluminada, iluminada pela luz da vida. Irmãos, uma oração que nós devemos fazer sempre, aos pés do Senhor, buscando o Senhor, é aquela que está lá no Salmo
43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Envia a tua luz e a tua verdade, porque com a tua luz eu posso compreender a tua verdade e me guie. Então eu irei ao teu altar, altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Ele sabia que Deus era a grande alegria dele, mas ele precisava da luz do Senhor e da verdade do Senhor, luz para compreender a verdade. A ordem não pode ser invertida aqui. Envia a tua luz e a tua verdade, porque se eu peço, envia a tua verdade e a tua luz, então eu vou ler a tua verdade e não vou ter a luz. Então envia a tua luz e a tua verdade para que me guie. Então sim, eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Hoje lemos pela manhã o Salmo 18, 28, que mostra que o Senhor, Ele derrama luz nas nossas trevas. Sabe o que o Satanás faz, irmãos? Ele traz para nós sonolência. Se você ficar numa festa, você pode curtir uma festa a noite inteira, você não vai sentir sono. Mas quando você está ouvindo a palavra, de alguma maneira, há uma opressão maligna de trevas rondando a sua mente, para que você não ouça a palavra, para que nós ouvimos, mas de uma forma indiferente, e não venhamos a misturar com fé, porque ela está destituída da luz do Senhor. Então nós vamos para a reunião da igreja como mais uma reunião, e não para experimentar uma realidade, estar atentos. Irmãos, se todas as vezes que nós fôssemos nos reunir como Senhor, como igreja do Senhor, se todos nós orássemos, Senhor, abençoe esse tempo de comunhão da palavra, tempo com os irmãos, ninguém iria dormir, ninguém iria sentir sono, todo mundo estava atentos à voz do Senhor. Mas sabe por que nós somos assim, tão acomodados? Porque, irmãos, nós temos liberdade para ouvir a palavra, nós temos tantas coisas que nos traz entretenimento, né? Essa tecnologia tem invadido as nossas mentes, nós sabemos muitas coisas a respeito de detalhes deste mundo, como funciona todo o sistema, mas estamos esquecendo de olhar para o Senhor, para a sua palavra. Qual é a vontade do Senhor para esse tempo? Você sabe, irmão, qual que é a vontade do Senhor para esse tempo em que estamos vivendo? Tão difícil, tão caótico. Qual que é a vontade do Senhor, irmãos, para esse tempo? É que a igreja, ela seja como foi proposta no seu coração. Uma igreja separada do mundo. Uma igreja que não levanta bandeiras para políticos, para nada, mas que olhe para o Senhor, para a sua luz, e busquem a sua luz. Sabe por quê? Porque nós somos visitados pelo Senhor. Eu quero concluir com um texto aqui de Lucas, capítulo 1, versículos 78 e 79. Irmãos, graças ao Senhor que fomos visitados por essa preciosa luz. E também quero concluir dizendo que nenhuma luz de flash é necessária debaixo de um sol que brilha. Não tem possibilidade. Nenhum tição humano é necessário debaixo da luz de Deus, porque essa luz de Deus ela é suficiente para nós. Agora veja aqui, o cântico do sumo sacerdote Zacarias, ele disse assim, versículo 78, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Claro que já nos visitou. Aí ele diz o seguinte, visitará, mas para qual finalidade? Verso 79, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que coisa linda, irmãos. Graças a entranhável, graças ao interior, ao amor entranhável da misericórdia do Pai, graças
a entranhável misericórdia do nosso Deus. Então, fomos visitados pelo sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas. E nós vivíamos nas trevas, sem luz nenhuma, mas nascemos de novo, passamos da morte para a vida, fomos transportados das trevas para a luz, que é igual ser filhos de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, porque temos na pessoa do Filho a luz da vida. Graças te damos pela revelação da Tua palavra. Graças te damos pelo tempo de comunhão que tivemos diante do Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu falar. Continue falando a nós através da Tua palavra, revelando-a, interpretando para nós, tornando-a como ela é, na expressão do próprio Senhor, humilde de coração, simples. Tua palavra é luz. Então, Pai, derrama luz nas nossas trevas. Pai, sonda-nos e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho de trevas, e nos guie pelo caminho bom, pelo caminho perfeito, pelo caminho da luz. Pai, nós colocamos essa semana nas Tuas mãos, que se iniciou hoje. Guarda-nos em Teu nome. Cremos, ó Pai, que sairemos daqui guardados para os nossos lares e teremos uma semana muito mais do que abençoada. Será uma semana protegida, guardados em Teu nome. Obrigado por essa noite, por esse tempo. E é em Cristo que nós oramos. Amém.